Boa noite. Agora o nosso grupo irá iniciar a nossa apresentação do trabalho de semiologia médica. Nosso grupo é composto por Janine Boaventura, Cássia Alves, Matheus Sólio e Lívia Santos. Nós vamos apresentar as seguintes síndromes parenquimatosas: enfisema pulmonar, congestão passiva dos pulmões e escavação ou caverna pulmonar. Nós vamos iniciar então com o enfisema pulmonar. O enfisema pulmonar é uma síndrome parenquimatosa, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, na qual os pulmões gradualmente perdem elasticidade devido à exposição constante a poluente ou tabaco. Isso resulta na diminuição das trocas de oxigênio e dióxido de carbono. Os alvéolos pulmonares, que se expandem na inspiração para admitir o ar e se contraem na expiração para expulsá-lo, transformam-se em grandes sacos cheios de ar que vão dificultar o contato do ar com o sangue, já que o tecido por onde passavam os vasos foi destruído. Os alvéolos colabam então durante a expiração e dificultam a saída do ar, o que limita as trocas gasosas. Essa doença não tem cura, mas existe tratamento para aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida. Vale lembrar que a hiperaeração que se observa no enfisema pulmonar é resultado de algumas alterações anatômicas caracterizadas pelo aumento anormal dos espaços aéreos distais ao bronquíolo terminal, acompanhadas de modificações estruturais das paredes alveolares. Vocês conseguem observar essas diferenças na imagem aqui da tela. Para falar agora de algumas características dessa doença, nós podemos iniciar com os sintomas. O principal sintoma é a dispneia. No início da doença, ela ocorre apenas aos grandes esforços, mas nas fases mais avançadas vai aparecer até no repouso. Na fase final, vão surgir manifestações de insuficiência respiratória. Com relação à inspeção, nós vamos notar expansibilidade diminuída e tórax em tonel nos casos avançados. Aqui na imagem da tela, vocês podem ver alguns exemplos de tórax em tonel. Com relação à palpação, nós vamos notar expansibilidade diminuída e frêmito tóraco-vocal diminuído. Lembrando que o frêmito tóraco-vocal é aquela sensação vibratória originada quando a gente fala, que é o som que ao vibrar as cordas vocais vai ser transmitido pela superfície torácica, pela árvore pulmonar e também pelas pleuras. A gente consegue sentir pelo tórax. Com relação à percussão, nós vamos notar sonoridade pulmonar normal no início da doença e hipersonoridade ao agravamento dela. Nós também vamos notar na ausculta murmúrio vesicular e ressonância vocal diminuídos e aumento da fase expiratória. Com relação ao murmúrio vesicular, aqui eu coloquei alguns sons para exemplificá-lo. Eu coloquei o murmúrio vesicular normal e o murmúrio vesicular diminuído, que é o que a gente vai observar nessa doença. Primeiro, vamos ouvir o murmúrio vesicular normal. E agora eu vou colocar o murmúrio vesicular diminuído. Ele é bem baixinho, talvez alguém vai ter que aumentar o som para poder escutar. Só acrescentando uma explicação aqui, o murmúrio vesicular ele é produzido pela turbulência do ar que vai circular e se chocar contra saliências nas bifurcações brônquicas, e também ao passar por cavidades de tamanho diferente, como os bronquíolos para os alvéolos ou vice-versa. E aqui do lado também tem um esquema mostrando a fase inspiratória e expiratória normal, mostrando uma proporção mais ou menos do tempo que cada uma leva. A fase inspiratória costuma durar mais ou menos o dobro da fase expiratória, com algumas variações nessa base. E o componente inspiratório é mais intenso, mais duradouro e de tonalidade mais alta em relação ao componente expiratório, que por sua vez ele é mais fraco, de duração mais curta e de tonalidade mais baixa. Esse prolongamento da expiração ele é um resultado da dificuldade da saída do ar. Ele é como essa doença vai se aparentar para nós. Lembrando que essa dificuldade de expiração
se deve ao colabamento dos alvéolos, que vão dificultar essa saída e limitar as trocas gasosas. Dentro da síndrome parenquimatosa, nós temos também a congestão passiva dos pulmões. O que é essa congestão? É o acúmulo de líquido nas regiões intersticiais dos pulmões. As principais causas para essa afecção são a insuficiência ventricular esquerda, que dificulta o bombeamento sanguíneo e, consequentemente, acumula esse sangue nos pulmões, e a estenose mitral, que é um estreitamento da válvula mitral, dificultando também a passagem de sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Os principais sintomas de quem apresenta a congestão passiva dos pulmões são dispneia, tosse seca, com ou sem expectoração rósea. No exame físico, primeiramente na inspeção, devemos notar se a expansibilidade está diminuída. Na palpação, notar se a expansibilidade e o frêmito tóraco-vocal está aumentado. Na percussão, notar se há submaciez nas bases pulmonares. E na ausculta, notar se há estertores finos nas bases dos pulmões e se a ressonância vocal está normal. Em alguns quadros de congestão passiva, também, alguns pacientes podem apresentar broncoespasmo, que é a dificuldade de respirar devido ao estreitamento da luz bronquial. As síndromes pleurais compreendem a síndrome pleurítica, a síndrome de derrame pleural e a síndrome pleural aérea ou de pneumotórax. A síndrome pleurítica é a inflamação dos folhetos pleurais, sendo caracterizada pela presença do atrito pleural. Ela ocorre em várias entidades clínicas, como por exemplo na tuberculose e em pneumonias. Na pleurite aguda, o principal sintoma é a dor localizada em um dos hemitórax, que pode ser acompanhada de tosse, dispneia e febre. Com a evolução da inflamação, existe produção de líquido que se acumula no espaço pleural, separando os folhetos parietal e visceral, causando o desaparecimento da dor pleurítica e do atrito pleural. No exame físico, o principal sintoma é a dor torácica ventilatória dependente. Na inspeção, a expansibilidade diminuída. Na palpação, a expansibilidade e o frêmito toracovocal diminuídos. Na percussão, a sonoridade normal ou submaciez. E na ausculta, o principal dado semiológico, que é o atrito pleural. E aqui eu trouxe o som do atrito pleural para vocês. Ainda nas síndromes parenquimatosas, existe a escavação ou caverna pulmonar. Essa escavação ela é causada por uma eliminação do parênquima, que ocorre numa necrobiose. Essa necrobiose pode ser causada por diversas doenças, como abscessos, neoplasias, micoses, mas geralmente ela é causada pela tuberculose. No exame físico, os principais sintomas são tosse seca, que pode ser acompanhada de uma expectoração purulenta ou hemóptica. Na inspeção e palpação, a expansibilidade do tórax vai estar diminuída. E na percussão, a sonoridade pode ser normal ou, por vezes, um som timpânico. Durante a ausculta, o som será broncovesicular e a ressonância vocal vai estar aumentada. Esse é o som broncovesicular. As síndromes pleurais compreendem a síndrome pleurítica, a síndrome de derrame pleural e a síndrome pleural aérea ou de pneumotórax. A síndrome pleurítica é a inflamação dos folhetos pleurais, sendo caracterizada pela presença do atrito pleural. Ela ocorre em várias entidades clínicas, como por exemplo na tuberculose e em pneumonias. Na pleurite aguda, o principal sintoma é a dor localizada em um dos hemitórax, que pode ser acompanhada de tosse, dispneia e febre. Com a evolução da inflamação, existe produção de líquido
que se acumula no espaço pleural, separando os folhetos parietal e visceral, causando o desaparecimento da dor pleurítica e do atrito pleural. No exame físico, o principal sintoma é a dor torácica ventilatória dependente. Na inspeção, a expansibilidade diminuída. Na palpação, a expansibilidade e o frêmito toracovocal diminuídos. Na percussão, a sonoridade normal ou submaciez. E na ausculta, o principal dado semiológico, que é o atrito pleural. E aqui eu trouxe o som do atrito pleural para vocês. Por fim, temos o pneumotórax, ou também chamado de síndrome pleural aérea. Com o nome sugestivo, o pneumotórax é o acúmulo de ar no espaço pleural. Esse acúmulo se dá por meio de lesão traumática ou ruptura de bolha subpleural ou em certas afecções pulmonares como tuberculose, pneumoconiose e neoplasias. As principais manifestações clínicas são dor no hemitórax comprometido, tosse seca e dispneia. Sintomas: dispneia e dor torácica. No exame físico, primeiramente na inspeção, devemos verificar se há abaulamento nos espaços intercostais. Abaulamento é uma instabilidade elástica. Na palpação, verificar se a expansibilidade e o frêmito tóraco-vocal estão diminuídos. Na percussão, verificar se há hipersonoridade ou som timpânico. E na ausculta, verificar se o murmúrio vesicular, que é o movimento do ar nos bronquíolos e nos alvéolos, e a ressonância vocal estão diminuídos. Na imagem ao lado, a gente tem um raio-x de um paciente com pneumotórax no pulmão esquerdo. O ar acumulado entre o pulmão e a pleura é representado por essa região mais escurecida da radiografia. Agora, a gente vai ver um vídeo sobre drenagem desse ar no pulmão de um paciente que apresenta pneumotórax. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo, enfermeiro intensivista. A gente está vendo um vídeo aí de um pneumotórax hipertensivo. Toda essa estrutura branca é um gel, um abocate, né, que o médico colocou, e essa visão que a gente está tendo é de dentro da cavidade torácica. Esse espaço vazio era para estar preenchido pelo pulmão, mas como o paciente estava com pneumotórax, o pulmão colabou. Aí foi colocado um gel e agora o pulmão está se reexpandindo, voltando realmente ao seu tamanho natural, ocupando aí toda a cavidade torácica, onde ele deveria estar. Então esse dreno, ele está tirando todo aquele ar ocasionado pelo pneumotórax e reexpandindo de novo todo o pulmão. Esse é um dos vídeos mais legais que eu encontrei até hoje sobre pneumotórax hipertensivo, porque a gente consegue ver a coisa funcionando de dentro para fora. Ainda nas síndromes pleurais, existe a síndrome do derrame pleural. Dentre suas causas estão pleurites, pneumonias, neoplasias, colagenoses, a síndrome nefrótica e a insuficiência cardíaca. Dentre os sintomas estão a dispneia, a tosse e a dor torácica. Na inspeção e palpação, a expansibilidade vai estar diminuída e o frêmito tóraco-vocal vai estar abolido na região em que ocorreu o derrame. Já na região em que houve o acúmulo do líquido, vai estar com uma expansibilidade aumentada e com a percussão sentirá uma maciez no local do líquido. Durante a ausculta, o murmúrio vesicular estará abolido na área do derrame, porém poderá-se ouvir estertores finos na área do pulmão com acúmulo do líquido pleural.